E existe uma terceira modalidade também de seguro, que é o seguro governamental, que aí é aquele seguro que esse realmente, se te oferecem, né, um seguro governamental, ele é obrigatório, com certeza. E aí, o que é esse seguro governamental? Ele é um seguro que alguns países oferecem, que é obrigatório que qualquer intercambista que vá para esse país pague esse seguro. É o governo que oferece esse seguro e é justamente uma taxa que você paga para você ter direito de usar o sistema público de saúde deles. Então, é como se um estrangeiro viesse para o Brasil e aí, por ele não ser residente desse país, não ser pagador de impostos desse país, ele paga uma taxa para poder usar o nosso SUS. Então, é basicamente isso que é o seguro governamental. Ah, mas e se eu fechar um seguro saúde, se eu fechar um seguro viagem que tem uma cobertura mais legal, mais completa, eu posso então não fechar esse seguro governamental? Não. Se é obrigatório, é obrigatório. Você pode fechar um outro seguro depois para ser um complemento, justamente porque ele não vai ter a cobertura tão legal quanto os seguros de seguradoras mesmo, tá? Porque ele é do governo. E porque ele só tem a cobertura dentro do país onde você está viajando. Então, por exemplo, você vai para a Irlanda. Você fecha o seguro governamental da Irlanda. Aí, você está na Europa, você tem voos de 10 euros, você está ganhando em euro, e você tem voos de 10 euros, por exemplo, para vários outros países da Europa. Óbvio que você vai querer viajar por toda a Europa, mas o seguro de dentro da Irlanda não vai te dar cobertura nesses outros países. Então, se acontecer alguma coisa com você durante alguma viagem, já era, você não tem cobertura. E às vezes você consegue segurar, voltar para o país e usar lá no país onde você está. Às vezes você não consegue, às vezes realmente você sofre um acidente, acontece alguma coisa. Eu tive caso de uma cliente que alugou um carro para fazer uma viagem de final de semana, bateu o carro, precisou fazer cirurgia, foi internada, ficou um tempão no hospital. E aí, né? Você vai fazer como? Se você só tem o seguro para um outro país que não é onde você está. Não adianta, né? Então, eu sempre recomendo, quando você tem um seguro governamental, você também feche um seguro complementar a ele, para que você não fique com assegurado por pouquinhas coisas só, né? Outra diferença importante também é que o seguro governamental, ele normalmente funciona por reembolso. Então, que na verdade é como a saúde pública funciona na maioria dos países, tá? Mesmo o cidadão local. E muitas vezes esse reembolso ele não é de 100%. Então também tem que ficar atento a isso. Então às vezes o legal de você ter um seguro viagem, um seguro saúde, é que complementando o seu seguro governamental, é que você usa o seguro governamental, você pede o reembolso do governo e aí se faltar, né, se ainda faltar um dinheiro, você pede para o seu próprio seguro. Então, você está coberto de todos os lados. Se acontecer alguma coisa que você não foi assegurado daquilo, aí você pode, né, em alguma ponta dar certo. Né? Então, isso que é o legal do complemento de um seguro com o outro. Agora, continuando falando sobre seguro, porque eu sei que ainda tem muito mais perguntas que vocês estão fazendo sobre esse tema. E por que é importante a gente falar sobre seguro? Vamos lembrar? Porque a gente quer que você, se a gente fala, né? Se eu falo o tempo todo que você tem que ter segurança com a sua viagem, que você não pode ter, né? Que você tem que evitar imprevistos, o seguro, ele é parte essencial disso. É um valor a mais que você vai pagar, que às vezes parece que é um valor que você está colocando lá no seu orçamento do seu intercâmbio, você fala, meu Deus, eu podia usar esse dinheiro para tanta outra coisa. Mas ele é um valor, pelo menos, que está previsto já, que você está se organizando para pagar. Diferente de aparecer um imprevisto no meio da sua viagem e você não está preparado para isso. E aí, qual que é a primeira coisa que todo mundo pergunta quando vê que tem que ter um seguro? Ah, mas eu tenho seguro no meu cartão de crédito, eu não posso usar ele? Às vezes sim, às vezes não. Então, isso é legal de você sempre ver quanto é o tempo, né? Qual vai ser a duração da sua viagem, por quanto tempo vale,
o seguro do seu cartão de crédito, qual é a cobertura exigida para o país que você está indo viajar e qual que é a cobertura oferecida pelo seu cartão de crédito. Se o seu cartão de crédito oferece a cobertura mínima necessária para o país para onde você está viajando e ele oferece pelo período todo da sua viagem, perfeito! Você pode viajar com o seguro do cartão de crédito, sim. Então, você pode economizar esse dinheiro. Só tem que ficar atento que a maioria das vezes, né, na maioria das operadoras de cartão de crédito, para você poder viajar com um seguro do cartão, você tem que fechar a passagem com esse mesmo cartão. Então, não adianta pegar e fechar a passagem e pagar com o cartão do pai, da mãe, do irmão e tentar fazer o seguro do seu cartão. Tem que ser tudo no mesmo seguro, no mesmo cartão. Então, tem que ficar muito atento a isso. Ver se está tudo válido, ver se está tudo direitinho, se o cartão emite a apólice no idioma para onde você está indo, ou pelo menos em inglês ou espanhol, para ficar tudo certinho. E aí a gente entra num outro ponto. Qual é a cobertura mínima que eu tenho que ter? Isso é uma coisa que você vai ter que estudar, porque depende muito de país para país e até depende muito de circunstância para circunstância. Então, por exemplo, você tem, hoje em dia, tem muito país que está exigindo cobertura contra a Covid-19, que é uma coisa que não acontecia há algum tempo atrás. Alguns países, desde o ano passado, desde que eles reabriram as fronteiras, eles estão exigindo uma cobertura maior do que eles exigiam anteriormente. Outros países fizeram isso ano passado, agora já voltaram para a cobertura que eles exigiam antes. Então é sempre importante estudar para ver se teve alguma alteração. Se tem, por exemplo, tem casos de países que se você já tomou todas as vacinas contra a Covid-19, você não precisa da cobertura. Se você não tomou, você precisa da cobertura. Então isso é uma coisa muito mutável, tá? Por isso que é importante você estudar sobre isso na época da sua viagem. E também é uma coisa que você tem que se informar antes de fechar o seu contrato. Novamente, vamos lembrar, nós estamos pensando num processo seguro, num processo que te permita ter o controle sobre ele. Então, você não quer ter surpresas no meio do seu processo. Você vai se informar sobre isso antes. E onde você vai se informar sobre isso? Comigo, claro, você pode sempre me perguntar, mas também você pode se informar nos sites das embaixadas dos países, né, dos consulados das embaixadas, os sites oficiais de cada país do turismo, né? Tem muito país que tem o site, assim como no Brasil a gente tem a Secretaria do Turismo, outros países têm também o departamento de turismo deles que vai te passar todas essas informações. E se você está fechando seu intercâmbio com uma agência, óbvio, quem tem que te dar essa orientação certinho é a agência. Minha sugestão, pergunte, mas não confie 100%. Vai checar se a informação está 100% correta, tá bom? Então, você se informou, você sabe exatamente qual é a cobertura que você precisa para o seu intercâmbio, né? Ou para sua viagem de curta ou longa duração. Preste atenção também que pode mudar de visto para visto. Às vezes a cobertura mínima exigida é diferente para visto de turista, para visto de estudante. Às vezes existem exigências diferentes, às vezes existem facilitações. Por exemplo, em muitas províncias no Canadá, se você está indo fazer uma faculdade lá, você não precisa pagar o seguro. O governo já oferece isso para você, ou então ele está incluído já na taxa do seu curso mesmo, nas taxas que você paga para a sua faculdade. Então, sempre tem alguns momentos, né, que o intercâmbio de longa duração vai ter suas vantagens em relação à questão do seguro e algumas outras vezes tem suas vantagens, né? Então, sempre é importante ficar atento. E por isso mesmo que eu falo que é importante se informar, entender, porque assim, muitas vezes você pode ter a cobertura do seu cartão de crédito, muitas vezes você já pode ter isso como direito, né? Como é no caso de algumas províncias no Canadá, que eu acabei de falar, mas na maioria dos casos a agência vai oferecer o seguro para você. Então, e a agência vai puxar a sardinha para o seguro dela, claro.
Então, isso é muito importante, você estar sempre de olho para ver se a agência não está incluindo algumas coisinhas a mais no seu orçamento. Ou se a agência já está te oferecendo o melhor seguro, o seguro mais top de todos, sendo que a cobertura exigida pelo país é aqui, né? Tipo, não que não seja bom, é sempre bom. Quanto melhor, melhor para você, né? Quanto melhor o seguro, mais benefícios você vai ter. Mas você tem que ter o poder de escolha. Você tem que ter a opção de comparar preços. Se é um país que exige, sei lá, 30 mil dólares para casos de emergência, não tem por que você fazer um seguro de 100 mil dólares, se você não quiser, né? Então você tem que ter o poder de escolha. E você não é obrigado, de qualquer forma, a fechar o seguro com a agência, tá? Se você tá fechando o seu programa de intercâmbio com uma agência legal, se você seguiu aquele passo a passo que eu ensino de como escolher a agência, provavelmente a sua agência vai estar te oferecendo a melhor opção, tá? Então, vale a pena, se você realmente confia 100% na sua agência, vale a pena fechar com ela o seguro, porque provavelmente ela vai estar te oferecendo as opções que ela tem, né? O mais barato, o mais caro, o que tem a melhor cobertura, e vai saber te explicar sobre a diferença entre um e outro. Mas, se você não tá sentindo que a sua agência, né, tá te passando muita confiança nessa questão do seguro, não tá achando que tá legal, que eles estão te oferecendo, você pode entrar na internet e fechar direto com a seguradora. Você pode fechar com a agência de turismo. Então, você tem um leque de opções. Você não precisa necessariamente fechar com a sua agência, principalmente se o seu cartão te dá esse benefício. Ou, no meu caso, eu tinha um convênio que, para alguns países que eu viajava, ele me dava também essa cobertura internacional. Então, por exemplo, para todas as viagens que eu fiz para a América Latina, eu fui com o meu convênio. Eles emitiram a apólice e saiu tudo certinho. Aí ele tem a parte do seguro viagem, do seguro saúde do meu convênio. Daí não era seguro viagem, mas eu falei, bom, já tenho, né? Já tô pagando por esse serviço, então vou com ele mesmo, né? Não vou comprar um adicional, né? Então tem diversas opções de como você fazer isso ficar um pouquinho mais barato para você sim estar fora a opção da agência. Outra coisa muito importante são as datas, tá? O seu seguro, ele sempre tem que entrar em vigor no dia que você sai do Brasil até o dia que você retorna ao Brasil. Então, às vezes você fala assim, mas eu vou chegar lá no dia seguinte, então eu vou fazer ele começar a valer lá. Não, porque senão você saiu do Brasil, ele já computa como você fazendo alguma coisa errada. Que você já tá, tipo, burlando um dia, alguma coisa assim. Então, ele sempre tem que ter, primeira coisa, antes de você emitir o seguro, você já tem que ter a sua passagem emitida. E aí, após emitir a passagem, você olha a data que você sai do Brasil, a data que você retorna ao Brasil. Mas e se eu resolver estender minha viagem? Eu posso estender o meu seguro? Pode, mas a seguradora se reserva o direito de negar essa extensão. Então, isso é uma coisa que é bom já começar a pesquisar. Resolveu estender seu curso? Já começa a pesquisar se o seu seguro vai aceitar a extensão, se você vai ter que fazer o seguro com uma outra seguradora. Então, tudo isso é bom ficar sempre de olho para não ficar nem um dia sem seguro. Se você ficar um dia sem seguro, vai ser muito difícil achar qualquer seguradora que faça depois um novo seguro para você após essa data. Então, isso é uma coisa também que é muito importante. Novamente falando sobre essa questão do cartão de crédito, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho um cartão de crédito que me oferece um seguro com cobertura de 3 meses. Se eu vou ficar 6 meses, eu pego 3 meses do cartão de crédito e 3 meses desse outro que você está me oferecendo para sair mais barato. Mas pode ser que esse outro seguro não aceite isso. Aliás, na maioria das vezes, eles não aceitam isso. Se você foi com o seguro do seu cartão de crédito, depois você não consegue seguro para os outros meses. E ainda você corre o risco
de ter problema na imigração, porque você está viajando com um seguro com uma duração inferior ao tempo da sua viagem. Então, o seguro ele não é vinculado à data de início do curso, ele é vinculado à data de início da sua viagem. E o início é o dia que você sai do Brasil. Fique muito atento a isso. Sempre confira. Recebeu sua pólice do seguro, bate com a passagem e vê se está certinho essas datas. Se foi emitido errado, você já tem que reclamar na hora para ser feita uma correção dessa emissão já na hora. Porque isso pode, inclusive, te dar problema quando você estiver lá no exterior, não bater alguma informação, não bater alguma data e você perder a sua cobertura por causa disso. Então, imagina, olha que bode, imagina você pagar e aí você não conseguir fazer. Então, você tem que olhar tudo detalhadamente, se o seu nome está escrito certinho, endereço, tudo, número de documento, número de passaporte principalmente, tem que estar tudo certinho, igualzinho, a data. Não pode errar nada para você não ter problema. E olha, acredita, eu já vi caso de gente que precisou usar o seguro um dia depois que venceu. E não teve jeito. A seguradora não cobriu, porque estava vencido. Você não pode, pronto, acabou, já tinha passado. Então tem que ficar de olho nisso para não... E isso às vezes também tem que ficar de olho, porque qual que é o principal caso que às vezes a gente acaba esquecendo disso? Eu tô viajando, se você estende o curso, você às vezes até lembra. Mas, às vezes, você só, você tá lá no seu intercâmbio, você resolve mudar a passagem para uns 2, 3 dias para frente, né? Pouquinho tempo. E é aí que a gente acaba esquecendo. Tem que, na hora, ligar para a seguradora e avisar. Olha, eu vou ficar uns dias a mais, eu quero fechar, né? Eu quero estender a pólice do meu seguro, como é que eu faço, quanto que eu tenho que pagar de diferença antes dele vencer. Venceu, já era, não consegue mais fazer isso.